Olá, meus amigos cafeicultores, profissionais do agro, estudantes e apreciadores de um bom café. Tudo bem com vocês? Você sabe o que é compostagem? Quais os benefícios que a compostagem pode trazer para dentro da sua propriedade cafeeira? O que você pode estar reutilizando na sua propriedade e que vai servir e gerar renda para você lá na frente? Você sabe, Otávio? Então, hoje nós vamos discutir sobre esse assunto. Vamos trazer os benefícios, o que de fato a compostagem pode agregar na vida do produtor em termos de sustentabilidade. E para isso nós convidamos o Caio Lazzarini, que é consultor da Educamp e da Fronterra, para enriquecer essa partilha hoje. É isso aí. Vem Vem comigo que a moda é boa! Hoje nós estamos aqui na região de Patrocínio, Minas Gerais, mais precisamente na fazenda do grupo Nunes Coffee, dos nossos amigos Osmar e Gabriel Nunes, para falar um pouco para vocês sobre compostagem, todos os benefícios e tudo que ela pode agregar dentro da propriedade cafeeira hoje. E para falar para a gente com muita propriedade, nós trouxemos um especialista, consultor nessa parte de compostagem, que é o nosso amigo Caio Lazzarini, da Fronterra e da Educamp. Caio, muito obrigado pelo aceitar o nosso convite e por estar trazendo tantas informações valiosas aos nossos assistidos. Obrigado, Léo, pelo convite. Obrigado, Otávio, pelo convite. É gratificante para mim participar desse canal, que eu acho que é uma ideia muito legal que vocês tiveram. Eu acho que é um negócio que tem uma iniciativa muito bacana e vai ser muito bom para o produtor. Que bom, Caio. Nós vamos falar um pouquinho de compostagem hoje, né, Léo? E a ideia nossa é falar algumas fases desse processo. O que é o processo de compostagem? Ele nada mais é que o emprego de algumas técnicas, né, para a gente conseguir pegar esse material orgânico e transformar ele, num período de tempo, né, em uma matéria orgânica rica em ácidos orgânicos, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos e também estável, né, uma matéria orgânica estável que a gente não compete por nitrogênio, por nada no solo lá. Ao contrário, ele vai fornecer nitrogênio para o nosso solo, né, no processo. Então é uma matéria orgânica estável, né, depois do processo feito, né, ele estabilizado, e também vai ter o fornecimento de alguns nutrientes que são importantes, né, e disponíveis para a nossa atividade, para o nosso cafeeiro. Certo. Caio, o que de material orgânico hoje, matéria-prima que o produtor tem dentro da propriedade dele que pode ser utilizado na compostagem? Muito legal a pergunta, Léo. A gente tem bastante matéria-prima, né, as propriedades cafeeiras, elas têm uma matéria-prima riquíssima, que é, para mim, a melhor material orgânico que tem, que é a palha de café. Certo. Né? Essa propriedade aqui que a gente está inserido hoje, ela tem a palha de café e a gente armazena essa palha de café de um ano para o outro, para a gente conseguir fazer essa compostagem no período correto, né? E a gente começa essa compostagem em março, né? Então a gente tem que ter palha do ano passado, senão a gente não consegue fazer esse processo de uma forma adequada. Então a gente tem essa palha armazenada, a gente tem a palha, que é fantástico esse material, para mim o melhor material que tem para compostagem, né? E é um material que é de graça, né? Eu ia falar, é o mais barato, né? A gente fabrica na fazenda, né? A gente tem na fazenda. E vale lembrar também que é um material que tem uma boa concentração de potássio, né? Perfeito. Tem açúcar, né? Que depois vai dar uma atividade metabólica na compostagem, né? Excelente, excelente, Otávio. Então a ideia é usar esse material e esse resíduo que a gente tem na propriedade, né? Essa propriedade aqui também tem suíno, granja de suíno, então a gente usa toda a parte de churume do suíno, a parte sólida do suíno também, para essa compostagem, né? Aqui faz café cereja descascado. Entendi. Então toda essa água do lavador também é utilizada no processo. Então o que seria um passivo ambiental, né? Ele vai se tornar uma coisa excelente no processo, vai ajudar a ativar esse processo mais rápido. Então é muito interessante usar esses resíduos que a gente tem. E também a gente tem que entender o que nós temos de disponibilidade próximo à nossa propriedade, né? Então a gente precisa de ter o esterco, né, de gado, esterco de cama de frango, a gente precisa ter um pouco disso para ativar o processo, né? A gente tem que ter uma parte do resíduo animal e uma parte do resíduo vegetal, né? Então nessas partes inerentes a isso, a gente precisa de recorrer a algumas granjas, algumas coisas que tem próximo da nossa propriedade. Para valer a pena a gente usar esse material como
no processo de compostagem, senão começa a ficar inviável também o processo de Entendi. compostagem. Então usar os materiais que tem próximo da propriedade para a gente conseguir fazer uma coisa que seja mais efetiva com um custo acessível. É como o Caio falou também, né? Vai aproveitar o que tem a propriedade já oferece, Sim. mas acaba que a gente tem que importar para dentro da fazenda algum produto também mais nobre, o esterco de galinha, né? O esterco de gado, porque acaba que no final das contas a gente vai tentar proporcionar na compostagem a relação CN, né? Essa Perfeito. famosa relação CN que é fundamental para a gente iniciar bem o processo e para saber se o processo já está se estabilizando, né? Perfeito. Até pensando nessa questão, Caio, para a gente dimensionar hoje, por exemplo, uma leira, para a gente saber quais produtos utilizar, porque não é só uma questão da gente ter o produto disponível, é a gente ter as proporções adequadas. Como é que hoje nós podemos fazer para poder dimensionar, de fato, o que nós precisamos na lavoura, a quantidade que nós precisamos para cada leira e como iniciar esse processo? Vamos lá. Otávio, primeiro a gente entendeu que a gente tem disponibilidade mesmo, que nós temos que usar o que nós temos, né? Primeiro ponto é esse. E aí nessa fase de receita da leira, literalmente falando, a gente tem que olhar primeiro as relações CNs de cada material. Por isso é tão importante a gente fazer a análise de todos os materiais antes, né? Antes da gente conseguir começar o processo. Então a gente sabe que existe literatura dos materiais, normalmente a gente sabe que existe as relações CNs em literatura de cada material, mas é legal a gente fazer análise antes de cada material em específico, da matéria-prima. Por quê? Porque pode dar uma diferença da literatura, né? Então é importante demais a gente fazer análise antes desse processo, a gente entender o que a gente tem e aí sim nós vamos montar o processo, né? Nós vamos montar a receita do negócio. E aí nós temos que objetivar o que a lavoura, o que o produtor quer, o que é o nosso objetivo como consultor na parte nutricional, e a gente entender o que a gente pode adicionar nesse processo, né? Os pó de rocha, a gente tem algumas fontes de fósforo bem interessantes para a gente ser usado, então algumas fontes de magnésio, enfim. Então a gente tem várias fontes que a gente pode usar nesse processo, né? Além dos materiais orgânicos, né? Que pode ser importante e pode agregar para o negócio do produtor. Então a gente tem que ter tudo isso muito bem contabilizado, né? A gente sabe que as proporções de resíduos não podem passar de resíduos vegetais e animais em torno de 1/3 ou 75% de vegetal e 25% animal, né, no processo, só que a gente, além disso, também nós vamos adicionar algumas coisas minerais, que são, né, os pós de rochas, e se quiser, né, se o produtor tiver interesse em utilizar, e algumas fontes de fósforo, enfim. Então a gente tem que entender primeiro, para fazer essa receita, a gente tem que entender primeiro a necessidade do produtor, né? E nossa como consultor, para saber se ele se alinha às necessidades da lavoura desse produtor. Então não é uma receita simples, não é uma receita de bolo, né, Léo? Exatamente. Então a gente tem que fazer uma receita própria para a propriedade desse produtor, né? Isso é muito interessante a gente falar, porque a gente está trazendo realmente um conhecimento, porque você fazer uma coisa sem embasamento técnico é muito complicado, né? Perfeito, Léo. O que o produtor faz hoje? A compostagem é feita há milhares de anos dentro das nossas propriedades, porém de forma incriteriosa, né? O pessoal mistura palha de café com esterco, mas não nas devidas proporções. É uma mistura, né? É uma mistura. Outra coisa muito importante a gente falar também é isso, o produtor que está jogando só esterco na lavoura. Já é uma coisa, já é um benefício, muito melhor do que não jogar nada. Mas será que esse esterco sozinho também está resolvendo alguma coisa? A gente conseguiria subir os níveis de material orgânico hoje só com esterco ou só com a palha do café? Então, por isso que eu acho que é tão importante trazer esse conhecimento, essa didática, essa vivência que você tem aqui para o produtor de casa, para ele entender realmente o que é a compostagem e por que ela tem um valor agregado nela. Não é simplesmente a gente chegar aqui e pegar todos os materiais e misturar. Exatamente. Tudo tem a sua ciência, tudo, como você bem disse, tudo é embasado em literatura, em experiência de campo, para que no final a gente possa culminar com um resultado fantástico, que é o que a gente tem visto nas lavouras aqui na região, né, Caio? E é um processo de etapas, né? Ela tem que ser respeitada a cada etapa do processo. E essa questão da matéria orgânica, a gente aplicar materiais que tenham uma relação CN muito baixa, que a relação CN basicamente é a quantidade de carbono que nós temos para cada nitrogênio. Quando nós trabalhamos com relações CNs muito baixas, nós temos uma mineralização, uma decomposição muito rápida do material. Então, se a ideia é aumentar a matéria orgânica no solo, que é tão difícil, nós precisamos primeiro estabilizar. É lógico. Exatamente. Lignificar um pouco mais o material. Para a gente entender melhor o processo de compostagem, é bom a gente estar caminhando nas fases, né? Isso aí. Então a gente falou um pouquinho, o Caio falou um pouquinho aqui do dimensionamento, né, das quantidades que vai utilizar.
E uma vez que a gente tenha essa ideia já do material que nós vamos utilizar, da proposta que o produtor hoje quer, né? Se ele quer aumentar a matéria orgânica, se ele quer de repente até diminuir um pouco a adubação química, para poder fazer, né, uma parte do material em composto orgânico. Depois de todo esse processo, da conversa ali, né, o tato a tato com o produtor, qual seria a nossa primeira etapa? Seria fazer as leiras e, nesse caso, qual a logística hoje que pesa, né, na vida do produtor para estar elaborando esse projeto? Interessante, Otávio. A gente depois desse processo de receita que a gente falou, né, que não é uma receita de bolo, tem que ficar claro isso, né, Otávio? Exato. A gente vai para a parte de confecção das leiras, né, literalmente. E aí é um processo operacional, né, então ele tem que ser feito numa fase da atividade que ela seja uma fase mais tranquila, porque se for feito no meio da colheita esse processo de confecção de leira, a gente sabe que tem um problema de logística gigantesco, né, Léo? Então a gente começa esse processo um pouco antes, por isso eu comentei mais cedo a questão de começar em março, abril, por quê? Porque é uma fase que a gente está finalizando as atividades dos tratos operacionais. Né? Exatamente, Léo, exatamente, é isso. Então a ideia nossa é começar nessa fase, por quê? Porque é uma fase que tem disponibilidade da mão de obra da fazenda mais a tempo, né? Então a gente começa a confeccionar as leiras. Aqui nessa fazenda nós temos caminhão, né? Os caminhões, para as primeiras partes, que são as partes maiores, as maiores quantidades, elas são distribuídas de caminhão, né? A gente faz as medidas e é distribuído um caminhão a cada tantos metros, enfim. E aí depois as partes mais finas, as partes com menos volume, são distribuídas com as adubadeiras mesmo, né? Cada propriedade tem uma forma de fazer isso. Eu tenho um outro cliente que joga por cima, que ele tem uma talisquinha, uma biquinha e joga por cima. Esse aqui ele passa por cima da leira. Entendi. Ele compacta um pouco da palha inicialmente, depois passa em cima da leira. Então cada um faz de uma forma, mas assim, operacionalmente é uma fase que tem que ter uma atenção muito bacana. As medidas tem que ser muito bem feitas, então a gente faz a confecção da leira, a gente faz tudo, passa as medidas, né, Léo? A gente auxilia isso, né, para eles e eles conseguem dar andamento nesse processo de uma forma mais tranquila. E aí depois começa a adição de água, né? No caso nosso, os resíduos que tem na propriedade. O churume. E aí, para começar o processo de compostagem em si. É uma coisa muito importante também a gente falar, né, Caio? Porque demanda realmente uma quantidade de água muito considerável. Muito grande, Léo. Então, o produtor que está disposto a entrar nesse processo de compostagem, além de todo o gasto, o custo inicial que ele vai ter com equipamentos, com maquinária, começar pela compostadeira, que seria o custo hoje mais. A compostadeira é uma pá carregadeira, né? Sim. Que seria o mínimo para a gente começar a trabalhar com compostagem. Além disso também, ele vai precisar de um espaço, né, considerável dentro da propriedade também, porque tudo isso aqui demanda um espaço, então a propriedade tem que se resguardar disso e com certeza ela tem que ter disponibilidade hídrica, porque o volume de água que gasta realmente, bastante. Ao final da compostagem, gera um volume muito considerável. Né? Muito grande. E a atenção no dimensionamento, né? Porque dependendo da quantidade hoje de volume que o produtor ele vai querer usar, então tudo tem que ser levado em consideração, o tamanho da área. Com certeza. Perfeito. Então você tem que ter uma logística de saber qual a quantidade de insumos que você vai precisar, qual a quantidade de esterco que você vai precisar adquirir, né? E assim, que fique bem claro, esse dimensionamento ele passa por uma proporção muito a pente fino. Então nós precisamos iniciar o processo com uma relação CN muito adequada, porque ou a gente atrasa demais, ou a gente no final não obtém o produto que nós gostaríamos. Então esse dimensionamento ele é muito criterioso. E se você precisa, né, dessa atenção, dessa assistência, nos procure, né? Aqui nós estamos em parceria para poder te ajudar a dimensionar esse trabalho para você não ter dificuldade no final, né? Com certeza. Caio, então depois de todo esse processo que a gente identificou, então, todos os resíduos que a gente tem dentro da propriedade, tudo que a gente tem que trazer de fora, vem o processo da montagem da leira e depois desse processo de montagem a gente tem um processo de monitoramento, que é um processo muito importante e que tem que ser feito de forma muito criteriosa, não é isso, no dia a dia? É isso aí, Léo. Eu acho que essa é uma fase tão importante quanto as outras. Eu acho que não tem fase mais importante, mas é uma fase muito importante também. O processo de compostagem, ele tem que ser respeitado, uma temperatura adequada e uma umidade adequada, né, Otávio? Exatamente. Então, quando a gente tem esse processo fora do padrão, ele vai ocasionar algumas perdas, né? Pode ser perda de nitrogênio, pode ser perda de matéria orgânica em si, pode carbonizar essa matéria orgânica, né? E perda de biota do composto. Então, assim, tudo que a gente quer
é ter uma biota rica no composto no final do processo, para a gente inocular na nossa lavoura, né? Com certeza. A gente quer que seja uma matéria orgânica totalmente estável e que tenha uma proporção muito boa de nutriente, para a gente conseguir contabilizar isso e diminuir a adubação. Exatamente. Né? Se a gente conseguir fazer isso, é o perfeito. Então a gente tem que monitorar muito bem esse processo. Entendido. Esse processo tem que ser muito bem feito, né? Então a propriedade tem que ter um apontamento diário, do monitoramento da temperatura. Uma pessoa por conta, né, Por cara? conta de fazer Exclusiva pra isso. né? Exatamente, Léo. A gente tem que ter uma pessoa por conta para monitorar isso, né? Então a fazenda tem que ter uma equipe, tem que ter uma pessoa instruída para conseguir fazer isso, né? E a gente também pode auxiliar de tempos em tempos, Léo, a gente ajudar a monitorar esses pontos, Com né? certeza. Exatamente. E vale levar em consideração também que esse monitoramento ele vai ser feito a partir de alguns parâmetros, né, Caio? Então vai ser aferido a temperatura, a umidade, porque tudo isso, todos esses parâmetros vão ser muito importantes para a gente entender e enxergar se o composto vai estar curado ou não. Perfeito. Então a compostagem ela tem fases, né? No processo bioquímico dela tem fases. Você vai ter uma fase onde a temperatura vai se aumentar muito, depois essa temperatura tende a se estabilizar. Então nós precisamos obedecer esses parâmetros, observar os parâmetros e obedecer as fases que a compostagem precisa acompanhar para no final ela ter um composto umificado e estabilizado. Só um pouquinho em respeito dessas fases bioquímicas. Você poderia falar um pouquinho para a gente da importância, né, de estar fazendo esse monitoramento constante para no final a gente ter um material mais rico, mais nobre? Perfeito, Otávio. São duas grandes fases dividido. A primeira fase é a termofílica, que é uma fase interessante, que é a fase de decomposição rápida desse material orgânico, né? E essa fase a temperatura é mais alta e a umidade tem que ser bem controlada. A gente trabalha com temperatura entre 55 e 65 graus, né? Para não, a mais que isso, começa a carbonizar e começa também a matar a biota do composto, que não é interessante para a gente. Exato. Né? E a segunda fase é a fase mesofílica, que é uma fase de estabilização da matéria orgânica, né? E essa segunda fase é muito importante também. Ela tem que ser respeitada no processo, porque tem muito produtor que quando finaliza a fase termofílica, ele já acha que está pronto o composto. Exato. E não está pronto. Ainda tem uma outra fase, que essa fase é tão importante quanto a primeira. Né? Então ele precisa ser estabilizado. É aquela fase que é a fase de estabilização da matéria orgânica. Né? Exatamente. Então assim, a gente tem que ter isso muito bem descrito, né? Muito bem monitorado para a gente conseguir fazer isso de uma forma que seja eficiente e mostre o resultado na lavoura. Senão a gente não consegue mostrar o benefício desse processo aqui. E tem que saber esperar, né? Exatamente. Não pode ter pressa nessa hora. É isso. Não pode ter pressa, literalmente, Otávio. Quem tem pressa come cru, né? Exato. E vai comer Exato. cru mesmo. Com certeza. Bom, cara, então acho que partindo para o final, o produtor já deve estar se questionando em casa aí, né? Tá bom, eu tenho a disponibilidade da matéria-prima, eu tenho condição de comprar essa matéria-prima, importar isso aí de fora da fazenda, eu já aprendi como é que monta as leiras. E o custo disso agora? Já vai passando pela parte de monitoramento e com certeza tem um custo. Sim. Você poderia falar para a gente um pouco desse custo? O que o produtor realmente vai ter de economia dentro da propriedade dele, além dos benefícios que a compostagem vai gerar para ele no final das contas? Perfeito, Léo. Os custos eles são inerentes às operações, né? As operações que são realizadas, então a parte de montagem de leira, a parte de distribuição dos resíduos, do churume, a manutenção da aeração desse processo, que é a compostadeira, né? Então isso tudo tem um custo operacional. Lógico que vai depender do dimensionamento desse produtor, né? Do tamanho do volume que ele vai fazer de material. Então isso ele é diluído ao tamanho do volume. Claro. Uma compostadeira hoje de 4 metros, que a gente costuma estar usando nessa propriedade, tem outras menores, né, Otávio? Sim. Tem de 2,5 metros, então assim, propriedades menores podem usar essa outra, né? Que é uma compostadeira um pouco menor, com uma eficiência mais baixa, mas para uma propriedade menor ela é bem também, eficiente. Lógico. Né? Então a gente, nessa propriedade aqui, uma compostadeira ela consegue fazer até 4, 5, 6 mil toneladas, né? Então assim, é muito tranquilo para trabalhar. É um equipamento assim, que tem um dimensionamento muito grande, dá para trabalhar ele tranquilo assim, em volume, né? Perfeito. E então esse custo operacional ele varia em torno de 20, depende do tamanho do volume de material, até R$40 o custo por tonelada. Operacional, esse custo operacional de máquinas, certo. né? E aí tem as depreciações,
os custos fixos, né, desses equipamentos, né? Então, mais alguma coisinha aí, em torno de mais 15, 10, 15 reais. Certo. Então, basicamente são esses os custos. E os custos das matérias-primas, né? Exato. Uma boa parte a gente já tem na propriedade, Claro. né? Praticamente 50% a gente já tem aqui. Teoricamente é de graça, né? Agora, é uma matéria-prima que todo mundo teria que dar muito valor nela, né, Léo? E na verdade acho que seria interessante a gente pontuar isso aí no custo também, né, Caio? No final das contas, Exato. vocês prezam muito isso aí também, né? Exato. A gente coloca um preço na palha, né? Claro. Porque a palha é só, quando a gente faz a conta do que tem só de potássio na palha, ela tem que custar no mínimo 90, 100 reais, né, Léo? Exatamente. Então, quando a gente faz essa conta, a gente começa a entender que a gente tem que colocar um custo nesse material também. Então, a gente tem chegado em custos médios aí de em torno de 180, 190 até 200 reais por tonelada. Um custo muito acessível, acho que o produtor ele consegue chegar num custo muito, muito equilibrado, com material, né, matéria orgânica de primeira qualidade, né, Otávio? Exatamente. Então, é muito melhor do que somente um esterco, né, Otávio? Com certeza. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma que aumente a rentabilidade. Pode ser usado e pode ser considerado os níveis nutricionais desse composto? Claro que pode, né? Claro que pode. Então, inclusive, a gente pode reduzir a adubação. Você falou no começo que você faz análise de todos os materiais antes da compostagem. Perfeito. E depois da compostagem, com certeza você vai fazer análise de tudo também para saber e a gente conseguir pontuar para ter uma redução nessa parte química, né? Fantástico, é isso aí, Léo. A gente faz análise antes. A gente já tem uma base do que vai ser o resultado final nutricional desse material, porque nos materiais de origem a gente já tem, né, os índices nutricionais. A gente já faz aquela base nutricional, o que vai ser aquele final do processo. A gente já tem uma ideia, né? Então a gente faz análise no pós para conferir se aquilo que a gente pôs antes vai ser o que tá chegando é o que está chegando no final. Basicamente é isso. E aí a gente contabiliza isso numa redução de adubação, perfeito, porque essa fonte é a fonte mais nobre que nós vamos ter na propriedade, né? De nutriente. E o mais importante de tudo, né, o Caio, que o produtor sabe realmente o que ele está colocando, né? Quando você importa um produto de fora, dificilmente você vai ter realmente a garantia daquele produto, né? Tem muitas empresas idôneas, a gente sabe disso, mas aqui ele vai ter realmente ciência do que efetivamente ele está indo para a lavoura, né? Ponto a ponto. E é fundamental essa questão, né? Porque no final das contas, com uma boa assessoria, você vai saber o que de fato o composto vai apresentar para a tua lavoura. É lógico. Para poder depois computar na adubação, né? Para você não colocar também o composto sem considerar o que você está adicionando em termos de nutriente. Vale lembrar que só de potássio em torno de 3% numa palha de café, né? Isso aí. E além disso tudo, além desse dimensionamento, você também tem a possibilidade de condicionar o seu solo, né? Então você vai estar utilizando o material da sua lavoura, condicionando um solo, melhorando não apenas o aspecto nutricional, mas também o aspecto estrutural da planta, né? Do solo, que a gente tem visto que está fazendo tanta falta, né, Léo? Solos mais estruturados. Né? Exato. Eu acho que esse é o caminho, é o futuro. Acho que a compostagem é uma coisa sem volta, né? Os produtores vão se atentar para isso cada dia mais e a gente minimiza, né, e mitiga muitos problemas dentro da propriedade. Exato. Por exemplo, o resíduo do próprio churume de porco. Se você não tivesse um processo desse aqui da compostagem, esse resíduo seria um problema para você. Demais. Hoje ele acabou agregando muito valor no final das contas, né? E quantos produtores a gente tem problema? Resíduo de lavador, por exemplo, que a gente comentou mais cedo, que pode ser utilizado também, que é um problema para o descarte do produtor rural hoje. Então a gente pode estar utilizando esse resíduo de lavador também. São várias coisas. A própria palha, muitas das vezes, tem talhões nossos aí que a gente sabe dos excessos de potássio cada vez maiores, tem propriedades que você não pode recomendar a palha de café pelo excesso de potássio. Exato. Então ela se tornaria um problema também, se você não conseguir vender ela. E é um processo que o Caio vai falar até com mais propriedade pela experiência, que no início você começa com volume e diminui, né? Exato. Porque é um processo oxidativo. Com Exatamente. certeza. Então tem que fazer um bom dimensionamento no início, para no final você ter o volume que realmente te atenda, né? Exato. Isso é importante, Otávio, porque não é o que entra que o que sai, né? Sai. Então, basicamente é isso. Sai uma coisa completamente diferente, um volume diferente, enfim. Por isso que tem que monitorar as matérias-primas também, a gente saber as análises das matérias-primas, para a gente conseguir entender o que vai entregar no final. Basicamente é isso. Fantástico. Muito bem. Bom, pessoal, estamos partindo para o final do nosso vídeo. Queria agradecer mais uma vez ao Caio Lazarino por ter desprendido esse tempo valioso para nós aqui, por ter trazido tantas informações bacanas, né, Otávio? Exatamente. Que trouxe para a gente aqui, para você aí de casa. E agradecer mais uma vez aos proprietários aqui da Nunes Coffee,
o Osmar e o Gabriel Nunes, que cederam a propriedade para a gente aqui, para parabenizá-los, né, por essa iniciativa de estar trazendo sustentabilidade para a cafeicultura, cada vez mais importante, né, no cenário atual. Perfeito. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. E queria convidar você também, produtor, se você quer saber mais sobre esse assunto, se você tem curiosidade, tem vontade de fazer uma compostagem dentro da sua lavoura cafeeira, nos convide. Nós prestamos assessoria nesse sentido também, em parceria com a Fronterra, com o Caio, com o Luiz Gustavo. A gente está pronto e apto a prestar esse tipo de assessoria para você também. Venha fazer a compostagem e com certeza todo o manejo da lavoura cafeeira, o Café Além da Xícara, em parceria com a Fronterra, está disposto a te ajudar no dia a dia. Tá bom? É isso aí. Vem Vem comigo, comigo, que a moda é boa!